Olha só essa expressão. Nós temos parênteses, temos colchetes, nós também temos potência e, além disso, temos algumas operações matemáticas, como soma, subtração, multiplicação. Eu vou te ensinar a resolver isso passo a passo de forma bem tranquila. Mas se você quiser experimentar, tente responder antes e deixe a resposta aí nos comentários, beleza? Então, para começar a responder isso aqui, eu acho muito importante que você tenha em mente o que significa esse negócio de parênteses, colchetes e tal. Sempre quando a gente tem esses tipos de símbolos, a gente precisa entender que as operações matemáticas que estão dentro desses símbolos, elas precisam ser respondidas antes. Como assim? Olha só, a gente tem aqui, por exemplo, um 4 dentro do parênteses, do lado de uma multiplicação pelo número 6. A gente não pode fazer 4 vezes 6. Primeiro, a gente precisa responder 3 mais 4 para só depois fazer a multiplicação. Isso também acontece aqui. A gente não pode somar o 10 mais 3 ou 10 mais 3 ao quadrado. Primeiro a gente responde essa potência, depois responde a subtração, e então responde o parênteses elevando ao quadrado para só no final fazer a soma. Consegue entender? E dentro desses símbolos existe uma hierarquia, vamos dizer assim. Primeiro se responde o que está entre parênteses e depois a gente responde o que está entre colchetes, que são esses parênteses meio que retos, beleza? Então a gente vai começar respondendo o que está entre parênteses. Na primeira situação temos 3 mais 4. A gente sabe que isso é 7 vezes 6 e a gente segue o resto da questão. Menos, abrimos o colchete, já que não vamos mexer nele agora, 10 mais. E agora nós temos os outros parênteses. 3 ao quadrado menos 4 elevado ao quadrado. Para responder isso aqui, a gente precisa relembrar da ordem de prioridade entre as operações matemáticas. Como assim? Primeiro, a gente responde as potências, ou seja, um número elevado a outro, ou as raízes. Depois é que a gente responde multiplicação ou divisão. E por último é que a gente responde soma ou subtração. Se você consegue entender a independência dos termos, você não precisa obedecer exatamente a essa ordem. Mas se esse não é seu caso, recomendo que você preste muita atenção nesse ponto. Então veja só, dentro desse parênteses, nós temos uma potência e uma subtração. A gente responde o que primeiro? A potência. Então a gente tem primeiro esse 3 ao quadrado, que significa 3 vezes 3, ou seja, dá 9, menos o número 4, fechamos os parênteses, elevamos ao quadrado, fechamos o colchete. Beleza? Agora vamos continuar respondendo o que está entre parênteses. O que é que a gente tem? 9 menos 4, que dá 5, e 5 elevado ao quadrado dá 25. E assim a gente elimina os parênteses respondendo a operação corretamente. Vamos reescrever o resto da questão? Isso aqui está sendo somado ao 10, temos os colchetes, uma subtração aqui do lado de fora e o 7 vezes 6. Se você não entende esse negócio de potência, eu vou te explicar muito rapidamente. O que é que acontece? A gente tem aqui, por exemplo, um 3 ao quadrado. Isso significa 2 vezes 3? Não, isso significa 3 vezes 3. O número de cima diz a quantidade de vezes que o número de baixo vai aparecer na multiplicação. Mesma coisa, se a gente tivesse, por exemplo, 2 elevado à quarta potência, ou ao número 4, isso significa 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O número 2 aparece 4 vezes. Isso é completamente diferente de 2 vezes 4. Potências são jeitos de representar multiplicações. Agora vamos seguir com a questão. Nós temos essa multiplicação, a subtração e essa soma dentro do colchete. Como esses termos são independentes, a gente pode responder normalmente. 7 vezes 6 é 42, menos, abrimos o colchete, 10 mais 25 é igual a 35. A gente responde o que está entre colchetes primeiro, para depois interagir com o que está do lado de fora. A gente não podia fazer 42 menos 10, porque estaria errado. Agora que a gente já tem o valor, nós podemos eliminar os colchetes. Isso aqui é 42 menos 35, que é igual a 7. Essa é a resposta correta da questão. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação e que ela tenha te ajudado de alguma maneira. Lembre de se inscrever aqui no canal e eu te vejo numa próxima. Até mais!